Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Mais uma vez queremos dar graças pela salvação da nossa alma. Não existe milagre maior do que o milagre da nossa salvação, libertação. Queremos dar graças por causa da esperança, né? Da esperança em todos os níveis, né? Então é muito bom ser crente, confiar no Senhor, né? Eu não sei como é que alguém consegue ainda tá teimando e continuar desviado, afastado. O que é que essa pessoa está pensando da vida, né? A morte está por aí. Se a morte vem e a pessoa está em Cristo, né? Fica a saudade, mas a pessoa foi para a glória, né? Mas se a morte vem e a pessoa não está com Cristo, vai perecer. Perecer e perecer eternamente. Por esta razão é que nós devemos focar em Jesus e mais nada. Amém? Vamos convidar aqui rapidamente o pastor Luciano Emílio, mas a pastora Helenice, né? Que eles são nossos irmãos com dupla nacionalidade. São brasileiros, mas são também americanos. O que é uma grande bênção dentro da missão, né? Dentro de principalmente o nosso contexto da missão, né? Então, é um prazer recebê-lo. Pastor Luciano, saudações. Bom, reverendo, quero louvar a Deus pela vida do senhor, né, de todo o coração.
Eu sempre faço menção da nossa igreja lá na América, né? De que tudo começou aqui no Gramacho, né? E a gente alcançou algo que era humanamente impossível, mas que foi possível para Deus, né? Que a nossa igreja chegou lá. Depois de alguns anos, uma igreja que está avivada, uma igreja que participa em tudo, todos os cursos, né? É uma igreja que sempre está presente nas escolas, né? É uma igreja que está com grandes expectativas, né? Que já fala de ir para Israel, né? Então, ele se movimenta por tudo. A gente louva a Deus, né? Por ter assimilado essa visão. Lembrando que lá foi um trabalho de zero, né? Foi uma obra pioneira que Deus, graças a Deus, tem dado frutos. E eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês também que oram, né? Nós estamos lá representando o reverendo nessa nova etapa. Já fazem 7 anos depois que eu encerrei o meu ciclo como jogador. E a gente sempre está lembrando, né, de quem ora por nós. Eu quero louvar a Deus também por esse ministério, né? Que quando eu cheguei aqui, eu estava completamente perdido. Mas pela misericórdia de Deus, nós recebemos todo o ensinamento, conhecimento, né? Eu creio que isso que foi o que nos deu a força para perseverar. E é muito bom, reverendo, chegar aqui e ver essa igreja, muitos da minha época, né, perseverando, né? E a gente se reencontra, né? E às vezes a gente fala assim, poxa, quando eu cheguei aqui eu tinha 21 anos, e você tá, né, já passaram 20 anos, né? Mas aí uma alegria muito grande de ver irmãos que perseveraram, né? E eu quero, assim, muito louvar a Deus por estar aqui, né? Nunca imaginei que eu estaria aqui em Atos 7, né? Presencialmente, né? Porque começou lá atrás, né? Desde o 1. E vamos voltar, vamos daqui na pastora, e daqui a pouco a gente volta. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, de todos os nossos queridos pastores e missionários, a igreja, e agradecer, né, reverendo, que hoje, graças a Deus, a nossa igreja tem estado lá na América, né, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, almas têm sido salvas, pessoas têm sido curadas, libertas, né, o Senhor Jesus tem abençoado a igreja viva lá na América, e tudo isso nós sabemos que é fruto de oração dessa igreja, fruto da oração do nosso reverendo, né? Todas essas bênçãos, tudo isso que está acontecendo conosco, né? Como o nosso reverendo, quando nos chamou aqui à frente, né? A nossa cidadania americana, tudo isso faz parte do projeto de Deus, da vida do nosso reverendo, e nós que estamos aqui junto com ele, somos beneficiados, né? Então, louvar muito a Deus pela vida do Senhor e por toda a igreja. E é muito Amém. interessante, né, nós acreditarmos sempre na relação com Deus, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E o que acontece? E a palavra é a palavra, não é? Quando, no ano de 85, Deus colocou no meu coração, na minha boca, que faríamos da nossa igreja uma potência missionária, circunstâncias extremamente adversas, né? Sobre todos os aspectos, né? Então, aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Houve aquele começo lá em Lima Duarte, depois Osasco e depois por aí, né? E quando chegou o tempo, a visão do esporte, né? A visão, aquilo que era uma pedra de tropeço nas Assembleias de Deus, igreja tradicional, para nós foi um meio de missão, a bola, né? A bola, o futebol, né? E hoje a gente vê, quando vê esses testemunhos, a gente tem que levantar as mãos assim e dizer que a palavra de Deus, ela é incontestável. E não tem poder do inferno. E não tem poder do inferno. Não tem poder. Naquela época enfrentamos aqueles poderes eclesiásticos, né? Convenção, preconceito, né? Essa coisa toda, e tudo ruiu, né? Nós não fomos desobedientes da visão celestial e na força do Senhor, né? E na força do Senhor. Então, nós temos esses testemunhos como esse, como outros que estão em outros lugares, e, enfim, a gente deve falar nisso e falar assim, epa, deixa eu temer a esse Deus, deixa eu confiar no que diz a palavra. Deixa eu internalizar as verdades, porque a seu tempo,
os frutos aparecem, né? Então, a questão do tempo, né? O teste do tempo pelo qual passam todos aqueles que são chamados, né? Então, persevere, aquilo que vem da palavra para o seu coração, acredite sempre em qualquer área que vai acontecer, não é? E aqui nós temos esse exemplo. Pastor, outra coisa, vocês lá acompanham realmente tudo na igreja que vocês acompanham, então vocês estão sempre, eu recebo uma folha ali, vem o nome de vocês sempre, né? E agora, falando um pouco do livro de Atos dos Apóstolos, né, vocês têm acompanhado de lá, e agora teve a oportunidade de ontem aqui, presencial. Sim, senhor reverendo. Na verdade, nós tentamos reproduzir o que a gente aprende aqui, né? Então, esse contato com a igreja, né? Esse reconhecimento do Espírito Santo atuando através do Senhor, né? Então, a gente percebe que, lógico, nem sempre, não é todos, mas a maioria se envolve, e são as escolas bíblicas e todo qualquer evento até que presencial, vocês já trouxeram aqui na escola bíblica a pessoa. Presencial vieram antes da pandemia, né? Participaram antes da pandemia. aqui, viemos aí um grupo pequeno, participaram da escola bíblica antes da pandemia. Depois, quando chegou a pandemia, os cultos online, né? Eles gostam de participar, de comentar, sempre estão presentes. As escolas bíblicas, né? A maioria daquele grupo fiel participam todos, né? Quando sai a inscrição aqui, ele já se inscreve lá, né? E por isso, e nós temos uma boa notícia, que o próximo sábado nós vamos partir para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? Ou melhor, capítulo 8, não, parte 8. Parte 8. Parece que a gente está pensando sempre no livro que vai sair, aí fala capítulo e tal. Mas... E aí, reverendo, a gente percebe algumas características, né, de alguns irmãos lá, assim, que a gente louva a Deus pela vida do Senhor. Às vezes a pessoa, né, no caso da Elvira, né, trabalha, às vezes o sábado trabalha em restaurante, né, mas aí ela se inscreve, ainda que seja para fazer 1 hora, naquela hora de pausa ela entra, faz a escola dela, volta a trabalhar. E o Senhor vê esse interesse. Sim, senhor. E aí Senhor abençoa, né, essa senhora. Isso, aí uma igreja 99,9% dizimista e ofertantes, né, uma igreja que, né, chega junto também, né, nessa área, e uma igreja que ora, né, você vê os irmãos realmente orando, obedecendo, seguindo, né, as instruções que a gente recebe do Senhor, né, lê a Bíblia, né, entra nos programas de leitura da Bíblia, oração. Então a gente, assim, louva a Deus pela vida do Senhor, porque Deus tem feito coisas grandes lá. E é interessante essa participação de lá, né, quer dizer, a distância, nada, quando a pessoa tem um interesse na pessoa do Senhor e naquilo que o Senhor vai dar, crescimento espiritual, nada é obstáculo, né, pastor? Sim, senhor, é verdade. Nós temos visto isso lá, né? As pessoas, os Estados Unidos é um país que as pessoas trabalham muito. Eu costumo até falar, né? Se a pessoa não tiver uma conversão verdadeira, ela é engolida pelo trabalho. Mas graças a Deus, Deus tem levantado um povo lá que tem priorizado o reino de Deus. E aí faz as escolas bíblicas, né? Como o pastor falou, tem o Carlos Elvira, mas tem outros, a Noemi, a Rocio, a Jace, né, Mateus, todos eles, pastores, reverendo, eles têm um interesse muito grande, uma característica que Deus colocou lá nesse grupo, sim. Em nome de Jesus chegarão outros, mas é o interesse pela palavra, de estudar a Bíblia. Eles gostam de estudar a Bíblia, gostam de ter estudos bíblicos, daí tem sido uma bênção. E a gente quer louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pela vida da pastora Helenice, que eles realmente, aquilo que eles receberam, né, em qualquer lugar acontece, por onde eles passaram, desde Honduras, né, México, inclusive, e Estados Unidos. Você já pensou que nós aqui na Igreja Mãe não percamos, né, esse interesse, entende, em ter uma experiência com obra pioneira? É verdade. Sabe? N bairros, N localidades, né? Então tem um interesse, quer dizer, seja dentro do projeto Jovem Adolescente em Ação, sejam casais, que não se tem, sabe, olha, onde é que tem um local? Vamos lá, vamos começar alguma coisa lá. Porque aqui nós estamos vendo aqui pessoas que onde eles estiveram, Honduras, México, fizeram a obra de Deus. Amém.
Então, vamos assim, louvar a Deus por aqueles que aqui fazem a obra de Deus, aqueles que fazem, né? É apenas um estímulo a mais para nós, se eles, em condições tão adversas, né? Outra cultura, idioma, certo? Quer dizer, se dão e as coisas acontecem, não é? Quer dizer, eles tiveram uma fase, uma etapa, quando ele estava no exercício da profissão do futebol, né? Correto? Mas a produção deles continua além do jogador, não é? Além do jogador, quer dizer, hoje desenvolvendo outra atividade profissional, mas está no espírito, né? É verdade. A linguagem humana diz está no sangue, né? Aqui a gente fala está no espírito, né? Está no espírito, chegou, não importa, né? Antes como jogador, hoje como empresário, hoje como isso, na escola, em qualquer parte. Meu amado irmão, então que essa manhã o Senhor, né, use esse testemunho para a sua glória, e aqui, né? Imagine N bairros que você pode começar alguma coisa numa outra família, numa outra casa, né? Numa outra localidade. A gente não perder isso em nome de Jesus, não podemos perder. Tá? Então, olhe para quem está ao seu lado e fala assim, eu sei que você já trabalha, sei que vocês são bênção, mas esse aspecto da obra pioneira, começar algo, né, Pedrinho? Começar algo ali, vai naquela casa, do nada, do zero. Quando a gente... E outra coisa, nossos irmãos, eu tenho que sempre repetir, isso didaticamente é importante, né? Nossos pastores, pastoras e missionários, eles não pescam em aquário. Eles não têm a cara de pau de abordar a pessoa e estar chamando a pessoa que já é de uma outra igreja. É um procedimento ético. Então, se nós temos consciência que a pessoa já tem a sua igreja, né? Seja batista, seja metodista, seja presbiteriana, então tem um freio moral, né? Um freio moral, porque nós somos de pegar a pessoa lá no lodo. Pegar a pessoa. O Luciano, ele fala como é que ele chegou, como é que ele foi alcançado, né? O bad boy na Alemanha, que parava o carro na calçada, mandava descer algo para beber, a polícia chegava, né? Mandando ele tirar o carro e dizia, pode multar. Esse foi o Luciano. Mas o Senhor chegou na vida dele, né? Ele nem acredita que já teve aquele antigo Luciano. Foi, velho, a transformação. Às vezes eu conto, né? A gente dando testemunho nos Estados Unidos. Um dia eu falei para a pessoa que eu era assim. Eu falei, não acredito. Eu falei, eu era assim, né? Mas Jesus me transformou. Por isso, um testemunho como esse, quantas pessoas nós conhecemos hoje, você conhece no trabalho, na localidade, vizinho, né, no quartel, né, no banco, ou em qualquer ambiente que são assim. Todo mundo conhece alguém assim. Esse é um alvo do amor de Deus. É verdade. Continua evangelizando lá, Celso Miranda. Continua evangelizando, fala, Wagner, continua evangelizando. É verdade. Porque Deus pega essas pessoas e faz isso, Celso, olha. Olha aí, Pedrinho. Gente, vamos dar glória. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo, faz isso aqui. Então nós somos aquela igreja, aquele ministério que acredita nisso. Agora, por exemplo, eu estou vendo ali o Carlinho e a Sandra, né? Que por onde também passaram, né? Desde Mogi, né? Tem a igreja lá em Mogi, né? Hein? Resende, Santa Maria, né? Quase que eu confundo o nome. Mas Santa Maria, quer dizer, são assim, né? Quer dizer, e longe, né, em condições adversas, não tem essa conversa. Eu queria que vocês nunca aceitassem desculpa de alguém dizendo-se da igreja, muitas das vezes, né? Vai para determinado lugar. Olha só, vocês, vamos falar a língua do céu, tá, gente? Junto. Vamos falar a mesma língua. Não, nós estamos fazendo um culto lá na nossa casa. Não está vindo quase ninguém. A gente sente falta de muito povo. Vocês precisam ter a mente de Cristo. A igreja primitiva começou assim. Ao longo dos séculos, assim. Essa Assembleia de Deus aqui hoje, que está em diversos lugares, começou, né, Pedrinho, numa casa de um presbítero ali. O que falta nessas pessoas é uma grande gratidão a Deus, um grande amor e uma grande dependência do Espírito Santo para cumprir a missão. É verdade.
Tem crente com missão e tem crente sem missão. Tem crente que quer entretenimento, né? Quer se assentar, comer, beber, uma diversão evangélica. Irmão, isso não existe em Atos. Por isso nós somos a igreja de Atos. Estamos batendo Atos. Atos você não vê isso. Você vê um povo com um propósito, um povo com compromisso. Então, quando você vê, o cara pode ter sido até pastor aqui, pode ter sido até pastora com essa conversa, você diz, então parece que nunca aprenderam nada. Porque como é que o Luciano não foi assim? Como é que ela não foi assim? Como é que o Hugo lá em Grone não é assim? Como é que a Grace não é assim? Como é que o Denis não é assim? Aí vem esse que já foi pastor ou pastora. Não sei o quê. Tinha que ter uma escolinha para os nossos filhos. Irmão, eu falei ontem aqui, a escola para os filhos é casa. É o sacerdote da casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual é a Bíblia que esse pessoal se espelha, mas a minha Bíblia bota a carga no pai e na mãe. Glória a Deus. Os irmãos, então, essa é a nossa igreja. Então você não seja assim, irmão, passível. Se você não quiser conversar com essa pessoa, então sai de perto, não fica ouvindo, não, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. Então, é espiritualidade. Né, Celso Miranda? Dá uma olhadinha. Olha o homem lá. Olha aqui. Ô, Edu, olha aqui. E sem falar do Souza, podia falar do Souza, né? Podia falar da Elisângela em uma Nova Zelândia, né? Totalmente. Então, olhem para essas experiências que confirmam fundamento. Nós somos crentes de fundamento. Nós não somos crentes de açúcar, não, que dá um vento e acabou, não. Amém? E que chora pela alma, jejua, ora, se consagra. Ser cristão, na essência da palavra, é não ser mais do mundo, não, gente. O mundo é para poder, né? Você está para cumprir uma missão, trabalha, prospera, estuda, tal, mas não tem nada com o mundo. Isso aí vai pegar fogo, isso aí vai acabar. Essa praga que está aí é uma oportunidade que Deus está dando. Confunde, tem feito um calorão, né? Tem ou não tem? Eu desembarquei esses dias aqui, vindo do Detran, lá em Itaipava, com o pastor Luciano e tal. Gente, que calorão que eu senti, parecia que eu saí do carro assim. As pessoas não estão percebendo que as coisas estão, né? Então vamos ser crentes na Bíblia, vamos ser, que nos chame de fanático. Pode chamar. É verdade. Glória. Se for para ser como Jesus, pode me chamar de fanático. É para ser como Paulo, como a igreja primitiva? Os irmãos entenderam ou não? Então olha para lá, não aceite essas desculpas esfarrapadas. Aqui, olha só, olha aqui. Eles chegam lá do zero. Do zero. Quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, levamos a pastora Cristina para lá, mas eles eram menores. Do zero. Aí você olha para o céu, Senhor, tu sabe onde é que estão as almas. Vamos embora, sai para evangelizar, sai para buscar. Expulsa a capeta ali, expulsa a capeta lá. Então nós somos essa igreja. Agora tem gente que quer colchão de mola, né? Igreja colchão de mola, aí não é aqui. Quem quer ter mais paciência? Não temos se não formos cheios do Espírito Santo. Quem quer ter mais fé? É o Espírito Santo. Quem quer ter alegria, independentemente de uma tribulação, porque tribulação a gente tem mesmo. Tribulação faz parte. Provação faz parte. Mas cheio do Espírito Santo, você, como Paulo vai dizer, aprendi a estar contente em qualquer situação. O que é estar contente em qualquer situação? Não permitir que as coisas que vêm contrárias, e elas surgem muitas, interfiram no seu humor. Porque você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. E se alguma coisa contrária está acontecendo, Deus está permitindo para poder te equipar mais. Então você vai dar um glória a Deus, vai cantar na prisão ou na tribulação como Paulo. Isso é ser crente. Mas essa tribulação e essa provação, ela acontece também, nós vamos aprender, porque Deus permite. Porque Ele agora quer levar a gente o que há? Desenvolver a salvação. Não se desenvolve sem tribulação. Não se cresce sem provação. Irmão,
Não tenha medo de nada, sabe por quê? O que você tem que ter medo é de pecar e é de sair da presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, venha o que vier, você vai passar. Ah, pastor, eu caí. Levanta! Caiu? Mas por que ficar caído? Ah, pastor, estou sem força. Aqui ele te dá poder. Ah, pastor, o pecado que eu cometi é muito grande. O que eu fiz? Eu quero te trazer para você olhar o que Jesus fez. E o que Jesus fez? E foi pregado, tá ali escrito, não tá? Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. O testemunho que eu quero contar para vocês é em relação à área da saúde da minha mãe. A minha mãe, ela deu entrada no hospital Moça do Carmo com essas manchas no corpo e a gente, sem saber até então o que era, ela realizou um exame e constou que aquelas manchas estavam no corpo dela devido às plaquetas que estavam abaixo do que é o ideal. Por conta disso, a minha mãe ficou internada durante praticamente 2 dias, mas ela acabou recebendo alta devido à questão da Covid, o crescimento de casos no Rio de Janeiro, no país, e ela recebeu alta mesmo ela não estando com as plaquetas no que é considerado ideal. Bom, a minha mãe, ela voltou para casa e em casa ela fez o tratamento. O tratamento dela foi a oração, foi assistir os cultos, né, foi se hidratar, beber bastante líquido. E conforme ela ia assistindo os cultos e ela também ia realizando novos testes, as plaquetas dela subiam até o ponto de se normalizar. Como as plaquetas da minha mãe ficaram muito em baixa, o sistema de defesa do organismo dela também ficou muito fraco. E ela acabou desenvolvendo uma alergia que ela teve anos atrás e já estava até controlado. Minha mãe estava enfrentando uma luta muito grande, né? Era uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um pânico em ver o corpo dela daquela forma, em ter que lidar com a possibilidade das plaquetas estarem abaixando, ela ter que voltar para o hospital, né? E a gente orou muito, a gente assistiu todos os cultos, todos os dias, fez todas as campanhas, desde a primeira. E graças a Deus, o resultado do exame, ela tá bem. Esse exame que ela refez, né, foi agora há poucos dias, tem pouco tempo, e foi dentro da campanha do Socorro de Deus e Respostas Urgentes. Tudo isso foi causado por espíritos malignos. Em um determinado dia, a gente orando pela minha mãe aqui em casa, eu e a minha tia, os espíritos manifestaram para ser expulsos em nome de Jesus, e a minha mãe também percebeu dali em diante que o que estava acontecendo com ela era algo espiritual, e ela se voltou para Jesus, entregou a vida dela a Deus, né? Hoje ela faz parte da igreja, assiste todos os cultos, participa do projeto Jesus em Minha Casa e das intercessões, vigílias que a gente também faz na casa da minha tia. E hoje ela está bem, graças a Deus. Ela foi esses dias no templo para poder estar entregando a oferta dela de gratidão. E logo, logo ela vai estar nos cultos presenciais também. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas.
e ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a Degramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no Degramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.